São 13 horas e 22 minutos, de volta o Jornal Factorama, aqui conosco o vereador Vitor Paixão, que mais uma vez participa do Jornal Factorama. Ele vem acompanhado aqui de algumas mães da localidade Fechadão, do Caboquim, também da Lagoa do Brás, para falar a respeito da situação do transporte escolar nesta região. Vitor Paixão, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, meu patrão, minha patroa sorraimundense, a toda a região, a grande audiência da Rádio Serra da Capivara. Como é que está a situação do transporte escolar nessa região? Mário, eu já vim aqui várias vezes falar com a grande audiência da Capivara, mas hoje eu venho com muita emoção. Eu, nesse 1 ano e 6 meses de mandato, já dentro da política, porque o que eu vou dizer aqui, muitas pessoas que me escutam, Mário, falam isso. Eu estou muito decepcionado com política. Não quero saber de política. Alguns dizem que não querem mais nem votar, porque estão decepcionados, desiludidos, perderam a esperança ao ver tanta podridão, tanto mal feito, tanta gente entrando apenas pensando em benefício próprio. Pois é, eu de dentro, Mário, hoje como parlamentar, como vereador deste município, também já tive vários momentos neste 1 ano e 6 meses de mandato que eu fiquei decepcionado, desiludido, desgostoso, estava com a esperança mais fraca e tive que me reanimar para continuar a luta. Mas hoje eu estou aqui cheio de emoção, cheio de esperança, cheio de orgulho dessas mulheres que estão aqui. É nesse momento, Mário, meu patrão, minha patroa, que dá gosto ser vereador. Porque eu estou vendo aqui, é o povo se organizando. É o povo na nossa terra, o povo aqui, ó, Fechadão, Lagoa do Brás, Lagoa Funda, Caboclinho, Caldeirão, essas comunidades unidas, Lagoa Danta, unidas, as mães. E olha só, como eu falei ali, aqueles que são machistas vão entender bem por que é uma bobagem ser machista. Na hora da luta, a primeira que aparece nas comunidades são as mulheres. Na hora de dar a cara a tapa e lutar pelos seus direitos e os direitos dos seus filhos e dos seus irmãos, as mulheres são as primeiras a irem à luta. E aqui estão elas, mulheres de coragem, representando as suas outras irmãs, Samara, Isa, Dedé e Valquíria, porque a situação lá não está boa. Já falei aqui nesta rádio sobre o problema. Os primeiros a me procurarem foram as famílias, em especial as mães da Lagoa do Brás. Lagoa do Brás, desde que houve a nucleação, a escola do Fechadão foi desativada e eles passaram a estudar no pé do morro. Desde que isso aconteceu há alguns anos, no primeiro mandato dessa gestão, eles nunca tiveram um transporte escolar passando em sua residência. Ou seja, a gestão queria que as crianças da Lagoa do Brás fossem estudar nos currais. Se forem para os currais, tem transporte escolar. Mas é direito, a lei é clara, que as mães têm direito de matricular os seus filhos na escola mais próxima da sua residência. Não tem que atender a um capricho logístico de qualquer gestão. Isso não existe, Mário. Dessa maneira, elas matricularam os seus filhos no pé do morro. O pé do morro está a aproximadamente 5,5 km da Lagoa do Brás. Os currais está a quase 15, ou seja, quase o triplo da distância. É outra localidade, é um outro ambiente. As crianças não querem ir, as mães não querem mandar as crianças para lá. Ou seja, então, desde esse momento, a gestão cruzou os braços e as crianças não têm transporte escolar. O primeiro grupo de mães que me procurou foram as mães das crianças da Lagoa do Brás. Vendo a nossa mobilização junto a essas mães e as crianças da Lagoa do Brás, agora as outras mães dessas outras localidades, Fechadão, Lagoa Danta, Caboclinho, Caldeirão, Lagoa dos Turrões, Lagoa Funda, se uniram e me procuraram. E aqui estou eu ao lado dessas representantes, dessas guerreiras. Era para ter vindo mais gente, Mário. Só que o sistema, os poderosos são tão perversos e tem tanto medo, viu? Você que está me ouvindo. O sistema tem tanto medo, os poderosos têm tanto medo quando vê o povo se organizando, que eles logo se organizam também para desarticular, para desorganizar a luta do povo. Mas aqui essas mulheres resistiram e estão aqui bravamente para representar a sua comunidade. E antes delas falarem, é importante dizer,
A Lagoa do Brás não tem ônibus de jeito nenhum. Mas essas outras localidades, elas, embora tenham um transporte escolar, esse ônibus mensalmente quebra. Esse ônibus pode até ser batizado de salário mínimo, porque quebra todo mês. Todo mês quebra alguma coisa. Todo mês elas recebem a notícia que os meninos vão ter que ir a pé para a escola, do pé do morro, porque não chega o ônibus. O ônibus não vai poder passar porque quebrou. Porque uma peça quebrou. E passa 1, 2 semanas em cada mês sem aula. Ou seja, ontem consertou, ele passou por lá. Mas aí consertou. E quando é que vai quebrar de novo? É só questão de tempo para quebrar. O mínimo que a gestão deveria fazer era ter um ônibus reserva, substituto, não só lá para a região do Fechadão do Pé do Morro, mas também para todas as outras localidades da zona rural. Quebrou um ônibus, os meninos vão ter que ir a pé, não vão ser pegos de surpresa. A gestão vai ter a obrigação de mandar um ônibus substituto, reserva, o que não é o caso que está acontecendo agora. Agora sim, essas nossas protagonistas, as nossas irmãs, essas guerreiras, vão falar e explicar melhor a situação. Samara, do Fechadão, boa tarde, como está a situação lá? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A situação está muito difícil sobre o transporte escolar para os nossos filhos. Passa um mês, mais de um mês sem passar o transporte para nossos filhos. Eles perdem aula, perderam provas por causa do transporte. Nessa semana, depois que nós se reunimos, ontem que veio passar, mas só passou a parte da tarde, porque disse que não der tempo para avisar para passar na parte da manhã. Mas o nosso problema é assim, nós queremos assim, que quando esse ônibus quebrar, que ter outro para substituir. Ou então, ela coloca um para melhor de condições, porque além disso, tem as estradas também que estão ruins. E já que esse ônibus está quebrando muitas vezes, pelo menos direito à estrada, para não ficar só quebrando, porque está quebrando muito e nossos filhos estão ficando no prejuízo, estão perdendo prova, estão perdendo aula, porque não é todo mundo que tem moto para levar. Meu filho mesmo pequeno é difícil ir, e quando vai é de carona. Meus 2 filhos, os outros 2 filhos, quando vai é com avô, quando ele pode levar. E eu estou aqui representando a localidade Fechadão, localidade Lagoa Danta, Lagoa Funda e Lagoa do Brás. A Lagoa do Brás é o seguinte, a situação é muito difícil, porque eles vêm de lá as crianças de manhã, de a pé, para o Fechadão para pegar o ônibus. Vem de a pé. E à tarde tem outras crianças também da Lagoa do Brás que vêm de a pé para o Fechadão para pegar o ônibus. Mas a questão de nós queremos um ônibus para substituir o outro quando tiver quebrado. Ou então coloca um ônibus mais adequado para os nossos filhos. Nós estamos aqui representando os nossos filhos e as outras mães que não puderam vir. Vamos ouvir a Isa, do Caboquinho. Isa, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues e ouvintes do Jornal Fartorama. Eu estou aqui por causa que a gente está num grande prejuízo com as nossas crianças. Falta ônibus, transporte escolar. As crianças perderam prova esse mês, perderam mais de uma semana de aula. A gente não tem condições de levar as crianças no colégio, porque a gasolina é cara. Eu não sei andar de moto, só se passar transporte escolar. Então, eu queria que a prefeita desse um jeito de mandar um transporte adequado, um transporte novo, ajeitar essas estradas, que nós não temos estradas, estrada tão péssima, tão ruim, só tem buraco, não estão prestando para nada. Eu queria que ela desse um jeito de ajeitar as estradas e mandar um transporte que prestasse para nossas crianças, nossos filhos estudar, que tem as crianças do Caboclinho, Lagoa Danta, Lagoa dos Torrões, Lagoa Funda, Fechadão, com a parada no pé do morro. Aí eu queria que ela mandasse um transporte melhor. Queremos agradecer a Isa e vamos ouvir também a Rosilei. Temos um áudio da Rosilei da Lagoa do Brás. Vamos ouvir. Boa tarde, eu sou uma das mães da Lagoa do Brás e eu queria pedir ao poder público que mande, que tome uma decisão e que veja o que essas crianças da nossa região estão passando. Toda semana esse ônibus quebra
E por que não coloca outro ônibus no lugar desse? Tem que substituir, porque as crianças não podem ficar passando pelo que está passando. Lá na minha localidade mesmo, na Lagoa do Brás, tem 11 crianças que estão vindo de lá, de a pé. Dessas 11 crianças, tem 5 que não estão estudando desde quando as aulas começou. Só veio na escola uma vez, porque não tem transporte. Nós mães não tem transporte, e mesmo que tivesse, a gasolina está cara. E o ônibus só anda quebrando, o que passa para pegar. Eles vêm de a pé da Lagoa do Brás para o Fechadão para esperar o ônibus. E tem vezes que vem para esperar o ônibus e quando chega no Fechadão, o ônibus não passa e nem avisa que está quebrado. Isso não pode ficar acontecendo, isso é uma desumanidade. Eu tenho um filho, ele tem problema, ele tem epilepsia e ele vem da Lagoa do Brás todo dia para esperar o ônibus. E tem vezes que volta por cima do rastro, por causa que o ônibus quebra. E tem vezes que não avisam. Já vai avisar depois que os meninos já voltaram. E a gente tem o grupo da escola, elas têm o telefone da gente, mas não avisa. A gente quer uma solução sobre esse transporte. Ou arruma o transporte para não ficar só quebrando, ou então compra outro, porque a gente sabe que o dinheiro entra. O dinheiro do transporte está entrando. E com que é que estão gastando esse dinheiro do transporte? Com que é? Será que é com essas festas que estão contratando banda boa para cantar na praça pública em São Raimundo? Aí tem dinheiro para contratar as bandas e não tem para ajeitar o transporte. Moço, a gente não aguenta mais. É uma situação precária, precária. Nossos filhos da Lagoa do Brás, não estou falando só dos da Lagoa do Brás, tem outros que estão sofrendo, perdendo aula. A semana atrasada não teve aula, teve prova, eles não estudaram por causa que o transporte estava quebrado. Já vieram arrumar ontem, mas arrumaram ontem. Mas quem sabe se hoje não já está quebrado de novo. E daí por diante, a gente quer uma solução. E nós mães, as mães que estão aí em São Raimundo, correndo atrás dos direitos dos nossos filhos, nós queremos uma solução. E nós vamos lutar até o fim. Até o fim. Ouvimos aí, portanto, a Rosileide da Lagoa do Brás e a Samara do Fechadão para as suas conclusões. Samara. Eu queria falar o seguinte: depois que começou as aulas, a prefeita ela fechou o nosso colégio no município do Fechadão, mas prometeu para nós que não ia ficar fechado direto, ia abrir para dar aula para os pequenininhos da creche. Ela não cumpriu com o dever dela. Ela fechou, o nosso colégio está lá fechado, está acabado. E a questão também, ela prometeu um ônibus especialmente só para carregar os alunos do Fechadão para o pé do morro. Isso ela não cumpriu também. Por isso, nós estamos aqui para pedir que faça alguma coisa, que ou coloque que nem a nossa mãe falou, coloca um ônibus bom, ou então, quando esse quebrar, substituir ele, por favor, mas não deixe nossos filhos prejudicados, porque estão prejudicando muito, muitas crianças, filho da nossa irmã, da nossa mãe aqui de um lado, perdeu prova por causa de ônibus, nossos filhos perdendo aula, tá muito complicado para nós e muito difícil. Vereador Vitor Paixão, para finalizar, se o senhor não conseguir sanar esse problema administrativamente junto à gestão, o senhor pretende, que providência o senhor pretende tomar para sanar essa deficiência? Mário, mais uma vez eu quero deixar claro que hoje é um dia histórico para a democracia em São Raimundo Nonato. Você que está em casa, pode aplaudir essas mulheres. Eu aplaudo aqui, porque esse ato de coragem de enfrentar os poderosos, de enfrentar o sistema, são poucas pessoas que têm. Essas mulheres estão dando a cara a tapa pela sua comunidade, pelos seus filhos, sabendo que o sistema pode persegui-las. Mas eu vou estar ao lado de vocês. Se alguém der uma chicotada em você, vai pegar em mim. Eu estarei na frente. E eu quero dizer, não vou sair do lado destas mães. Eu espero que ninguém, seja quem for, não faça nenhuma retaliação contra essas mães. Que não tenha nenhuma perseguição contra essas mães. Porque eu não vou deixar. Se quiser mexer comigo, mexa. Meu lombo aqui aguenta. Pode dar pancada aqui que eu não estou preocupado com isso, não.
Agora não mexa com elas, não. Elas não estão sós. Mário, eu estive com elas hoje mais cedo, na sede da OAB, em audiência com o vice-presidente, o senhor doutor Isaac Telle Júnior, e nós vamos judicializar sim. Porque eu já tentei de tudo, já conversei com o coordenador do transporte escolar em nosso município, já conversei com vereadores da base, já tentei de tudo. Elas são testemunhas, a minha equipe aqui de colaboradores são testemunhas, nós temos prints de conversa, eu cobrando, mando mensagem quase que diariamente para o pessoal da Secretaria de Educação, para o coordenador de transporte escolar, e nada, só prometendo. Hoje já fazem 2 semanas que esgotou-se o prazo que ele pediu para resolver o caso dos meninos da Lagoa do Brás. Ele pediu 15 dias. Já está fazendo 15 dias agora que o prazo encerrou. Ou seja, na Lagoa do Brás, se deu para todo mundo entender, ficou claro que os meninos têm que andar 3 quilômetros da Lagoa do Brás até o Fechadão, ida e volta. Meninos pequenos, de 3 anos até os maiorzinhos de 15, 16. Tem um de 15, outro de 17, mas a maioria é menininho, pequeno, 3, 5, 8, 10 anos, que tem que andar 3 quilômetros, ida, 3 quilômetros, volta, todo dia, até o Fechadão, se quiser estudar, com mochila pesada nas costas, chega cansado, dificulta o aprendizado. Aí eu vou dizer, tá vendo aí, meu irmão? É o vereador Vitor Paixão que está dizendo? Será que o vereador tem que ficar em casa de braços cruzados, recebendo seu salário e vendo o desastre, o caos acontecer? Será que eu vou ficar vendo essa gestão de asfalto, só enganar o povo com propaganda, com mídia, e o povo sofrendo na zona rural? Se isso aqui desse voto, se isso aqui fosse algo que ia fazer turista bater palma para ela, já tinham resolvido. Essa gestão já tinha resolvido, então eu quero que resolva. Que não tenha retaliação e resolva. Porque já vieram aqui, no caso da hemodiálise, só para encerrar, Mário, no caso da hemodiálise, vieram aqui fazer afronta com o meu nome aqui, não tiveram coragem de dizer meu nome, só fizeram afronta. E a hemodiálise só está saindo porque o povo se organizou. Os pacientes cianais e seus familiares se organizaram. Não esperem que, se o povo, se os interessados, os pacientes cianais e seus familiares não tivessem se organizado, se aqui nós teríamos centro de hemodiálise. Se senador, deputado, seja quem for, ia trazer. O povo se organizou e eu coloquei meu mandato à disposição do povo para lutar junto com eles. E aqui é a mesma coisa. Nós fomos até o final, no caso da centro de hemodiálise, vencemos este caso, está perto de inaugurar, e no caso do transporte escolar aqui dessas mães, eu vou lutar até o fim com elas. Ninguém vai tocar um dedo nelas, no sentido de fazer alguma afronta. E esse caso vai ter que ser resolvido. Espero que seja por bem, porque senão vai ser na justiça, porque isso é causa ganha, é direito das mães e das crianças e a obrigação de qualquer gestão garantir a educação para as crianças do nosso município. E quero dizer, isso não é afronta, isso aqui é meu papel. Eu não fui eleito para bater palma para a gestão, e até bato quando acertar, e acerta algumas vezes, acerta sim, não nego isto. Mas quando erra, e este caso é um erro gravíssimo, um erro cruel, desumano, eu não posso me furtar de me colocar ao lado dessas mães e lutar junto com elas pelos seus direitos. Obrigado, Mário. Muito obrigado, vereador Vitor Paixão. Agora são 13h40 em São Raimundo. Informação a